Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao tema que é da Escola Astral, né? O capítulo seria o capítulo 2, né? Escola Astral, capítulo 2, manipulação de energias. Visão moderna da evolução da ciência e da espiritualidade. Esse é o nosso tema. É um tema que eu iniciei com a introdução da Escola Astral e já fiz o segundo vídeo, que seria o capítulo 1, e aqui nós estamos fazendo o terceiro vídeo, que é o capítulo 2. Né? Dando uma prévia do vídeo. Nesse vídeo estaremos falando sobre uma experiência astral que tive, onde visitei o planeta Escola, participei da continuação da aula de manipulação de energia. E passando alguns detalhes do elemento básico do universo e suas composições energéticas, que foi um dos conteúdos da aula, e feito uma comparação básica dessas informações com informações já conhecidas em diversas religiões e ordens filosóficas diversas ao redor do mundo. Né? Então foi feita essa comparação, explicado outras interações diversas. E é feita uma breve revisão do conteúdo da Escola Astral, que lança os fundamentos básicos para a compreensão do conteúdo atual. Na realidade, essa parte aqui, eu só apenas vou falar mais em termos gerais, né? E aquilo que eu acabei de falar, que seria a estrutura. Para aquelas pessoas que não assistiram os vídeos anteriores, é importante assistir para entender, né, de onde é que veio todo esse conteúdo, e porque isso daqui é uma sequência, né? Pode ser que se a pessoa estiver assistindo somente esse vídeo, ela não tenha uma visão do todo e talvez tenha mais dificuldades para entender. Então, o correto é assistir Introdução à Escola Astral, que ali eu lanço os fundamentos, explico várias coisas e princípios e pressupostos que são necessários para que a pessoa entenda todo esse conteúdo. No capítulo 1, eu iniciei a visita ao planeta Escola, e no capítulo 2 eu estou dando continuidade, né, as aulas que eu tive ali no planeta Escola. Então, basicamente, é isso. Agora vamos para o conteúdo, introdução ao conteúdo. Basicamente, a introdução a esse conteúdo é um conteúdo voltado para a expansão da consciência. Através desses conteúdos, as pessoas vão ter a oportunidade de aprender coisas novas a respeito do funcionamento do universo, e poder expandir o seu conhecimento e poder acelerar a sua evolução espiritual. Então o objetivo de todo esse conteúdo da Escola Astral é exatamente prover essa expansão da consciência, e que através desses conhecimentos a pessoa também ela se desperte para as realidades espirituais e também para as próprias experiências que ela tem dentro do seu inconsciente. Então esse é o propósito de todo esse conteúdo da Escola Astral que eu venho ministrando. E o objetivo não é passar todo o conteúdo do universo, e também não é nem tanto ensinar de fato sobre as aulas que eu tive, é mais para dar uma visão geral, porque essas aulas são fragmentos de informação e obviamente tem muitas outras partes que eu não tenho consciência e que podem ficar faltando para poder a pessoa ter uma visão mais ampla. Mas de qualquer forma, quando a pessoa começa a buscar esses conteúdos, ela vai obter informações das aulas que ela já tem e que são aderentes 100% à consciência dela. Então, aqui nós vamos estar falando um pouco sobre o relato do meu diário, datado do dia 25/6 de 2022, ou seja, junho de 2022, desse ano. Então vamos lá, parte 1, iniciando viagem astral. Acordei cedo, esse é o relato do meu diário, né? Não sei que horas era, mas deveria ser uns 5 ou 6 horas da manhã. E fui tentar fazer a aula astral. Primeiro fiz uma movimentação de energia usando duas técnicas passadas pelo Wagner Borges. Uma circulação fechada da energia em formato oval, circulando a energia pelos 7 chakras e passando pela coluna vertebral. Depois fiz a técnica do raio violeta, saindo de Deus, entrando na pineal, projetando duplamente no chakra frontal e no inverso. Depois disso, visualizei uma porta em cima do meu corpo, saindo no espaço sideral,
E aí eu atravessei essa porta, né? E aí eu saí lá, sempre eu vejo o espaço assim, na maioria das vezes, ele é escuro e sem a visualização das estrelas, apesar de que eu sei que elas estão lá, mas eu não consigo ver. Depois fiquei no corpo virtual em posição de lótus, circulando energia amarela, subindo e descendo, né, pelos 7 chakras. Depois me concentrei na tatuagem quântica abaixo do meu queixo, aquela que foi marcada aqui para poder, que serve como um tipo de botão sensível. Quando eu aperto, eu sou teletransportado para o planeta. E imediatamente me encontrei no planeta atemporal. Logo em seguida, olhei para o meu peito e vi o relógio de bronze na posição de 2 horas. E apertei o ponteiro e fui remetido para a sala de aula. Então essa daqui, basicamente, foi o início da viagem, né? Onde eu fiz um tipo de meditação para poder fazer com que as energias dos 7 chakras fiquem equilibradas, e isso facilita a viagem astral. E depois disso eu projetei uma porta, atravessei por ela, saí no universo, e aí depois, enquanto eu praticava ali a meditação em um corpo espiritual, em um corpo metafísico, né, eu apertei o botão ali, o símbolo da tatuagem quântica, debaixo do meu queixo, e eu fui teletransportado de forma imediata para o planeta escola e remetido diretamente para a minha sala de aula, na qual eu estou matriculado naquele planeta. Parte 2. Chegando na sala de aula. Como sempre, senti a presença de todos, mas não via ninguém. Mas sabia que eles estavam ali. Vi uma quantidade grande de vozes, né, várias vozes, como pessoas conversando entre si. Parecia que o professor ainda não tinha chegado na sala ainda, e os alunos estavam interagindo entre si até o professor chegar. Mas eu estava apenas ouvindo o murmúrio, sem distinguir claramente as ideias. Mas não conversava com ninguém em particular. Não conhecia ninguém ali. Até que a aula começou. A partir do momento que a aula começou, perdi completamente o senso da coletividade. Então eu estava ali na sala de aula. Eu tinha consciência de que tinha muita gente ali na sala de aula. Não conseguia ver essas pessoas. Conseguia sentir a presença delas e conseguia ouvir as vozes delas de forma como se fosse várias pessoas conversando, mas sem conseguir focar em uma conversa específica, né? E ali, enquanto o professor não chegou, eu tinha um senso da coletividade. Depois que o professor chegou, aquele senso de coletividade sumiu e eu passei a ter o senso da individualidade, porque eu passei a interagir mentalmente diretamente com aquele professor. Ou seja, era como se a aula estivesse sendo apresentada pelo professor diretamente para mim, de forma completamente personalizada e interativa. E tive a sensação que o que ocorria comigo ocorria com todos os alunos na sala. Eles estavam ali com o seu corpo astral, de alguma forma, era a sua representação física ali, mas as aulas pareciam ocorrer dentro de suas cabeças, em suas telas mentais individuais. Era uma aula coletiva, mas individualizada e personalizada. Bem interessante, eu achei isso, porque apesar de a gente estar ali numa sala de aula, a nossa interação com o professor era de forma particular, ocorria na tela mental, e aí todas as interações ocorriam de forma bem personalizada. Isso era muito interessante. E quando ocorria essa personalização, a gente perdia assim, o senso da coletividade durante todo aquele período, né, até que a aula se encerrasse. Agora vamos estar falando sobre a parte 3, a aula de manipulação de energia. A aula continuou sobre manipulação de energia, então essa é uma continuação de uma aula que eu já tive e que eu abordei na Escola Astral capítulo 1, e aqui estamos dando continuidade. Foi me apresentado como funciona o elemento mais básico do universo, a menor partícula que representa o átomo, mas não é o átomo, pois é menor que ele. Mas é a partícula elementar do universo, ou seja, a menor partícula do que é composta todas as coisas. Foi me mostrado uma pirâmide de cabeça para baixo, e foi me dito que assim como a pirâmide de cabeça para baixo contém 3 pontas na sua base invertida,
né? Na realidade havia uma pirâmide invertida, mas o princípio trino da base piramidal é válido, independente da pirâmide estar invertida ou não. Foi mostrada uma pirâmide invertida, mas eu entendo que a base ali, né, da pirâmide, que é formada de 3 pontas, independente da pirâmide estar normal ou invertida, a base sempre vai ser composta por 3 pontas, né, em relação à sua base. E na parte 4 aqui, energias elementares. O elemento básico do universo contém 3 elementos básicos, né? Então aquela base daquela pirâmide com 3 pontas, né, de cada lado, representa esses 3 elementos básicos, né, que tem na menor partícula do universo, que são 3 energias, né? São 3 energias elementares, e essas 3 energias interagem entre si da seguinte forma: a energia A gira no sentido horário, então ela gira assim. A energia, alguns chamam de energia positiva, a energia B gira no sentido anti-horário, no sentido contrário, alguns chamam de energia negativa. E a terceira energia, que é a energia C, ela faz o movimento de zigue-zague, ela sobe e desce, né, do centro da base da pirâmide até o topo do vórtice da pirâmide, também chamado de energia neutra. Então, assim, é interessante em relação a essa parte da pirâmide, porque não foi medido apenas que a base da pirâmide continha 3 pontas, que significava essas 3 energias, mas foi mostrado como essas energias elas interagiam dentro da pirâmide, né? Em 3 movimentos, né? Um movimento de subida e descida da energia, um movimento de vórtice no sentido horário e um outro vórtice no sentido anti-horário. Cada um desses vórtices seria o fluxo de energias diferentes, a energia A, a energia B, e o fluxo de energia reta, que sobe e desce, seria a energia C. A representação do fluxo dessa energia lembra o caduceu, uma vara contendo 2 energias que sobe até o topo, uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Imagine uma pirâmide 3D, agora imagine que no topo da pirâmide sai uma luz, que faz o zigue-zague subindo e descendo, continuamente, do topo até a base sem cessar, criando uma espécie de eixo, que seria equivalente ao eixo do caduceu. Essa é a energia neutra. Agora, imagine um redemoinho formado pela energia A, iniciando na base da pirâmide de forma larga e indo afunilando até chegar ao topo, como um redemoinho invertido. Essa é a energia positiva. Agora, imagine o mesmo redemoinho subindo em direção ao topo invertido, da mesma forma, mas só que agora girando em sentido anti-horário. Essa é a energia B, que seria o que o pessoal, alguns consideram energia negativa, ou alguns também consideram energia feminina, alguma coisa assim. Pois é isso que é o elemento básico da vida, é uma energia em forma de pirâmide, mas que na prática são microvórtices de energia. Agora entendi claramente como funciona a pirâmide e qual é o seu propósito. Então a gente vê que existe aí as pirâmides do Egito e várias outras pirâmides espalhadas pelo mundo todo, e elas tinham um propósito que era exatamente esse, né, que é poder trabalhar com essas energias, estudá-las, entender como é que o ser humano pode interagir com elas. Isso era um conhecimento que os antigos já tinham, com certeza. Agora, a continuação. Vamos estar abordando aqui a representação gráfica da pirâmide. Eu montei e fiz isso daqui no CorelDRAW para poder facilitar o entendimento, né? Então, aqui eu coloquei uma pirâmide, né? Aqui, ó, a energia positiva, que seria a energia A ou energia masculina, representado pelo redemoinho invertido com as linhas brancas girando no sentido horário. Então, vocês olhar aqui na pirâmide, então, aqui nós temos a energia A, representado por esse vórtice de energia, que seria um redemoinho invertido, girando no sentido horário, representado por esse redemoinho branco, né? Então ele vai girando no sentido horário, ele começa aqui na base da pirâmide, de forma larga, e ele vai girando, afunilando, estreitando, até chegar no topo da pirâmide. Essa daqui seria a representação da energia positiva. Nós temos a outra energia, que seria a energia negativa,
representado por esse redemoinho preto dentro do branco. Então ele começa largo e ele vai afunilando e subindo até o topo da pirâmide. Esse redemoinho aqui que está com as linhas pretas, então ele representa a energia negativa. E nós temos a energia neutra. Essa energia neutra é representada por esse eixo azul aqui, que significa que tem uma energia que ela faz um zigue-zague, subindo e descendo e formando um eixo. E basicamente as outras energias elas giram em torno desse eixo, né? Tanto a energia positiva quanto a negativa giram em torno desse eixo central. Note que a pirâmide em relação aos vórtices de energia é possível ter outras configurações para atender a outros propósitos. Então essa representação representa a micropartícula mais elementar do universo, mas que dentro de uma pirâmide é possível trabalhar com outros tipos de vórtices, de energias, para representar outros tipos de trabalhos energéticos que podem ser feitos lá dentro. Mas, para este caso específico, como a gente está trabalhando com o elemento mais básico do universo, aqui nós estamos representando esse fluxo de energia que representa esse elemento dentro dessa pirâmide. Mas para o propósito de plasmagem de objetos e seres a partir dos elementos básicos, foi essa configuração que me foi apresentada. Observação. Note que há outro fator em relação a essas três energias, que é o fator do equilíbrio. A energia neutra sempre se mantém no mesmo nível e é estável. Essa é a energia desse centro aqui, essa energia azul. Ela sempre é estável e sempre se mantém equilibrada. Agora, em relação à energia positiva e negativa, elas precisam estar equilibradas entre si, para que seja possível o domínio da matéria ser efetivado. Isso é representado pelo desalinhamento entre os vórtices, dois positivos e negativos, entre os dois vórtices, né, o positivo e o negativo, pois eles não estão nem na mesma posição e nem na mesma velocidade energética. Então, aqui nós estamos falando da questão do equilíbrio. Esse vórtice aqui, por exemplo, ele está desequilibrado. Então, nessa posição que eles estão, ou seja, um preto girando lá dentro e outro branco girando para o lado de fora. Eles não estão alinhados entre eles. Nessa posição representa uma mente em desequilíbrio. E quando a mente ela está em desequilíbrio, ela não consegue ter o domínio sobre a matéria. E o que acontece? Quando esses vórtices de energia estão equilibrados, se você colocar esse vórtice preto, que seria da energia negativa, exatamente na mesma posição do vórtice branco, que seria energia positiva, e um girando no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, eles vão girar linhas na mesma faixa de frequência. Um girando para a direita e outro girando para a esquerda. Como eles vão estar girando exatamente na mesma faixa de frequência, na mesma posição, o que vai acontecer? Eles vão se anular. E quando eles se anularem, vai criar uma corrente de luz ao redor desse eixo, vai criar uma camada energética ao redor do eixo central aqui, que seria da energia neutra. E esse eixo ele vai gerar uma fonte de energia de pura luz. E essa luz ela pode ser usada para poder plasmar os objetos. Só que é aquela história, para poder essa luz se tornar uma luz moldável, essa energia desses vórtices negativos e positivos, eles têm que estar em equilíbrio para que eles se anulem e gerem a luz. E aí, a partir do momento que eles gerem a luz, eles vão girar em torno do eixo central. E a partir do momento que a pessoa está em equilíbrio, ela consegue extrair essa energia desse eixo central e utilizar para poder fazer plasmagem de objetos e de seres. Agora nós vamos estar falando sobre uma outra parte aqui, que é interessante. Tá? Essa parte aqui eu vou estar trazendo pelo seguinte fato. Isso que foi mostrado em relação às pirâmides, obviamente a gente sabe que as pirâmides já é muito conhecida e não existe só as pirâmides do Egito, existem outras pirâmides astecas, maias, em várias partes do mundo. Isso daí só prova que os antigos conheciam muito, muito bem dessas questões energéticas. Mas tem um outro aspecto também que eu quero destacar, que é essa parte do caduceu também, que representa a mesma coisa. Né? Apesar de que a representação que tem aqui do caduceu
não é tão boa, porque eles utilizaram serpentes para poder representar as energias negativas e positivas, porque as religiões antigas consideravam serpentes sagradas, né? Apesar de que, biblicamente falando, a gente sempre considera a serpente como um símbolo das trevas. Mas, independente disso, o que eu quero destacar aqui é esse símbolo, que é um símbolo muito antigo, presente em todas as em muitas religiões antigas, principalmente orientais, né? Inclusive na ocidental também, que é a cultura grega, né? E que é representado pelo símbolo do caduceu, né? Então, eu quero destacar o símbolo do caduceu apenas para poder deixar claro que os antigos já conheciam essas energias, eles representaram através do símbolo do caduceu, e que provavelmente, por conta desse conhecimento, eles tinham as habilidades de poder gerar tecnologia antigravidade, tanto que muitos templos e pirâmides, etc., foram construídos de uma forma que até hoje o ser humano moderno não consegue replicar, porque aquelas pedras que pesavam, ou que pesam, uma quantidade gigantesca de tonelada, e que nenhum guindaste que a gente tem hoje, por mais moderno que seja, consegue se levantar, porque é muito pesado. Mas eles conseguiram. E não foi com pau e com pedra que eles conseguiram levantar, obviamente. Mas provavelmente eles utilizaram esse tipo de tecnologia porque eles estudavam, de alguma forma, essas tecnologias baseadas nessas energias que são elementares do universo. O caduceu é uma figura antiga, presente em várias religiões e culturas antigas. É associado ao deus da sabedoria Hermes, entretanto o conceito é encontrado nas práticas de yoga, na cabala judaica, e de forma indireta no budismo, no conceito da iluminação, né? Então, de forma indireta, o budismo também utiliza esse tipo de conceito. E também o Egito, né? Lá no Egito, o caduceu também foi encontrado nas câmaras associados ao deus Thoth, que era um deus egípcio da sabedoria, né? Então, associado também ao estudo dessas energias. Basicamente, existe uma vertente que diz que essas duas serpentes são, na realidade, as duas energias que todos os seres humanos possuem, e que elas, quando equilibradas, geram o despertar da Kundalini, que seria um tipo de iluminação, né? A iluminação seria quando a sua mente consegue se expandir muito além de uma mente humana comum, né? Apesar de eu não gostar particularmente do símbolo da serpente, que muitos povos antigos gostavam de utilizar, não posso deixar de notar e associar os conhecimentos obtidos na aula astral com essas simbologias das culturas antigas, que demonstra que eles já possuíam alguns conhecimentos sobre manipulação de energia. Por isso, não é de se admirar que muitos templos antigos tenham sido construídos com pedras tão pesadas que só daria para mover com um tipo de tecnologia muito avançada de antigravidade. Provavelmente advém desses conhecimentos de manipulação de energia. Então, tudo indica que, por conta desses conhecimentos de manipulação de energia, do funcionamento das energias básicas do universo, os antigos, civilizações muito antigas, já tinham algum domínio, eu não posso especificar quão grande era esse domínio, mas já tinham algum domínio, né, de como manipular essas energias. E aqui eu trouxe algumas dessas simbologias para poder explicar melhor. Então aqui nós temos nessa primeira simbologia aqui, essa vara com uma serpente preta e uma branca, e nessa vara nós temos no topo uma pinha e asas, né? Então aqui a cobra preta significa energia negativa, a cobra branca energia positiva, o mastro do meio significa a energia neutra, as asas significam o despertar da consciência, e a pinha aqui significa a ativação da pineal, porque essa pinha é muito conhecida porque temos uma glândula dentro de nós, nosso cérebro, chamada glândula pineal, que é associado a sensibilidades espirituais, né? A capacidade da pessoa sentir as coisas espirituais é como se fosse um tipo de antena, onde tem uns tipos de cristais acho que, se eu não me engano, hepatita, alguma coisa assim. Tem um nome lá. É um cristal biológico, ele serve para poder captar frequências de vários tipos. E através desses cristais é que a gente consegue captar, né, as coisas espirituais, das pessoas que são sensíveis espiritualmente, dos sensitivos ou dos médios, ou de mesmo pessoas altamente espiritualizadas, elas têm essa glândula muito desenvolvida. Então, a partir do equilíbrio, né, vocês podem reparar aqui que as
as duas serpentes, elas estão perfeitamente simétricas, né? Não tem uma mais para a direita, outra mais para a esquerda, simbolizando o equilíbrio. Através do equilíbrio dessas energias, aqui, né, significa que você tem um despertar da sua glândula pineal em evolução espiritual. Por isso que aqui tem o símbolo das asas, que seria o símbolo da espiritualidade e também dos anjos, né? E aqui nós temos essa outra figura aqui, representando a mesma coisa, só que agora com a representação dos 7 chakras, que seria os centros energéticos que são muito estudados no hinduísmo e em outras culturas orientais, né? Aqui nós temos elas separadas do corpo, né? Só demonstrando, né, dentro do caduceu. E aqui nós já temos uma representação dentro do corpo humano, começando pelo chakra básico, passando por vários, né, até chegar no frontal, no chakra da coroa e atingir a iluminação. Então, isso daqui é interessante. Por quê? Porque aqui nós temos, né, por onde essas energias elas passam, né, o chakra básico, que seria aqui na base da espinha, né, o chakra esplênico, ou também conhecido como chakra sexual, que fica abaixo do umbigo. Depois temos o chakra do plexo solar, que seria o chakra umbilical. Depois temos o chakra cardíaco, que fica na altura do peito, né, representado por essa cor verde. O chakra da garganta, laríngeo. Depois temos o chakra frontal, que é o da testa. E o chakra coronário, também conhecido como chakra da coroa, né, que eu acho que é o Manipura chakra. E, se eu não me engano, sei que tem esse chakra que chama chakra da coroa porque lembra como se fosse uma coroa de um rei, ou de uma rainha na cabeça, né? Então aí fica no topo da cabeça, né? E aí esse seria o chakra, o último chakra que você utiliza, né, para poder obter a iluminação e a expansão da sua própria consciência. Aqui temos outra coisa interessante, que é a questão do DNA. O DNA ele é uma hélice torcida, mas se você reparar bem, passando um eixo de energia bem no meio deles, você vai ver que é muito, muito parecido com exatamente com as ondas, né, do caduceu, que representa a energia negativa e positiva. Então isso está codificado até no DNA, né? Por isso que o DNA tem esse formato torcido, porque representa a circulação das duas energias. E aqui nós temos uma representação básica do caduceu, né? Onde ele vai subindo, né? A energia negativa e positiva vai subindo, né? Aqui seria o chakra básico, vai subindo, vai subindo, vai subindo até atingir o chakra da coroa e obter-se a iluminação do ser humano. Então os dois, você vai reparar que as duas energias do lado esquerdo e direito, elas têm que estar perfeitamente sincronizadas. Uma não pode estar mais para cá e outra não pode estar mais para lá, elas não podem estar desalinhadas, porque uma vez que elas estejam desalinhadas, você não consegue fazer com que a energia flua e isso impede com que a energia flui e impede com que você atinja a iluminação. Então eram esses os conhecimentos que os antigos tinham antigamente, e apesar, como eu falei, não gostar muito do símbolo da serpente que eles utilizam, mas por trás disso esconde uma verdade, que eles conheciam, né, e utilizavam essa questão do conhecimento das energias, das manipulações das energias, do funcionamento de como essas energias interagem com o corpo humano, com os seres humanos e com todos os seres do universo. Então eles tinham esse conhecimento, né, muito bem fundamentado, e eles utilizavam, né, no seu dia a dia para poder atender às suas necessidades. Então isso é importante destacar. Agora vamos para a parte 5, que seria a parte de reflexão. Uma reflexão pessoal. Eu tenho duas energias no sentido horário e anti-horário dentro do vórtice. Elas se anulam se estiverem em equilíbrio. Isso daí eu já comentei com vocês sobre isso. A partir do momento que elas se anulam, elas emitem luz que se concentra em torno do eixo central. Então o que significa isso? Que para você ter um controle da matéria, você tem que
equilibrar o negativo e o positivo, para que eles se neutralizem e gerem luz, e através da neutralidade você consegue moderar a luz de acordo com a sua vontade. Essa é uma reflexão minha que faz sentido para mim. Significa também que um desequilíbrio entre as energias A e B, ou negativo e positivo, possibilita um domínio pleno da matéria. Mas por quê? Porque não dá para ser completamente positivo e dominar a matéria. Na realidade, é só uma questão mental, né? Porque, pelo que eu percebi, é uma questão de neutralidade, né? Neutralidade da mente, né? Por quê? Porque que ocorre? Você, como pessoa, você vai estar ali totalmente positivo, claro, mas a sua mente vai estar em um estado de neutralidade. E qual é esse estado de neutralidade? Esse estado de neutralidade é um estado de equilíbrio entre o aspecto positivo e o negativo. E a partir do momento que você esteja nesse estado de equilíbrio, você consegue ter o domínio da matéria. Mas por quê? Porque Deus, na sua grandeza, Ele como Criador, Criador de todo o universo, quando Ele foi criar todas as coisas, Ele se colocou na posição muito acima do bem e do mal, e também se colocou numa posição acima do tempo e do espaço. Então é uma frequência que você precisa acessar, essa frequência de neutralidade, e não se refere à sua personalidade ou ao seu caráter, né? Porque, por exemplo, Deus, quando Ele criou todas as coisas, ao equilibrar e equalizar todas as energias para que fossem elas criadas, Deus se colocou na posição acima do tempo e do espaço e se colocou acima do bem e do mal. E essa é a frequência do Criador. Então, quando nós estamos nessa frequência de cocriação, de co-criadores, nós devemos acessar essa frequência, e a partir daí a nossa mente vai estar em equilíbrio, né? Mas a nossa essência vai ser positiva. Até porque se a pessoa não consegue ser positiva, ela não vai conseguir equilibrar essas duas energias, e ela não vai conseguir exercer a sua função de cocriação, porque precisa, acima de tudo, ser positivo. Se a pessoa for negativa, ela não consegue dominar as duas energias, vai entrar em desequilíbrio e não vai conseguir acessar a frequência de cocriação. Então, por isso que é importante, né? A questão da bondade, da misericórdia, do amor, da compaixão, é algo que tem que estar na essência da pessoa, né? Assim como está na essência de Deus, porque Deus é amor e Ele embutiu nas leis do universo esse amor, de tal forma que as consciências que não têm incorporado em si, no seu coração, na sua mente, esse amor codificado, não conseguem acessar certas frequências e não conseguem desenvolver certas habilidades, porque não tem os requisitos necessários. Então é interessante isso, né? A pessoa manter dentro de si o seu caráter de bondade, de amor e de misericórdia, isso são as características de Deus, e a partir daí ela manter uma mente, um estado mental em equilíbrio, ela consegue acessar a frequência de cocriação e consegue manipular as energias, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa parte de neutralidade, né? Parte 6, gerando matéria. Foi mostrado que toda a matéria, tanto a sutil quanto a densa, é criada através desses elementos básicos, ou seja, dessas três energias. Ou seja, tudo no universo, inclusive as partículas elementares da natureza, vêm através dos elementos básicos do universo, que na prática se trata de energia. E que se você faz as moléculas girarem lentamente, então você tem lá a positiva e a negativa, se você faz elas girarem muito lentamente, ou seja, você cria matéria densa. Se você faz essas duas girarem de forma sincronizadas muito lentamente, você cria matéria densa, que seria a matéria do mundo material dos humanos. E se você faz as moléculas girarem rápido, você cria matéria sutil, ou seja, as matérias dos planos espirituais. Então você está lá modelando o elemento mais básico do universo, que seriam essas três energias. Quando você equaliza e sincroniza elas, quando elas estão gerando lentamente de forma sincronizada, você está gerando matéria densa, que seria a matéria que existe no mundo dos humanos, no mundo material. E se você faz elas gerarem rápida, você cria matéria sutil, que são a matéria do reino espiritual.
e dos reinos de outras frequências, né? Foi mostrado que tudo o que é material é gerado do imaterial. Você cria primeiro uma versão sutil e vai condensando até criar a matéria física. Mas este processo de condensação leva tempo. É semelhante às estalagmites e estalactites, né? Que vai formando pingo a pingo e demora muito tempo para se formar. Então, nas cavernas a gente tem as estalagmites e estalactites. Ela vai pingando gota do teto da caverna e vai formando uns sedimentos que vai subindo, né? E aí, esses sedimentos, tanto que vai subindo quanto que vai descendo, vai formando essas rochas. Então, só que demora muitos anos para essas rochas serem formadas, né? Porque ela vai formando de pingo em pingo. Então, basicamente, criar essas matérias, elas demoram, né? Principalmente a matéria densa, por conta de que elas são criadas lentamente, né? Semelhantes às estalagmites e estalactites. Parte 6. Gerando matéria. A impressão que tive é que à medida que o material criado espiritualmente vai interagindo entre si, ele vai soltando umas partículas materiais, que com o tempo se condensa em um objeto ou ser físico. Por isso todos os objetos e seres possuem uma aura e uma versão imaterial, pois são formados primeiro no reino imaterial para depois virem para o reino material. Para quem pratica projeção astral, interage não apenas com seres e corpos imateriais, mas também com objetos e mundos imateriais, dos quais a pessoa consegue interagir diretamente com eles, usando o seu corpo sutil. Esses mundos e objetos desses mundos imateriais são criações mentais. Então, se a pessoa está lá na projeção astral, ela interage com objetos que existem ali e que são criações mentais, que Deus criou usando seres espirituais evoluídos como instrumentos de ação de sua vontade. Agora nós vamos estar falando aqui sobre plasmando a realidade. Foi-me dito o seguinte: posso criar seres e objetos vivos ou não vivos no conceito humano. Alguns consideram que todas as coisas estão vivas, apenas mudando o nível de consciência entre si. Isso lembra o texto bíblico, onde as próprias pedras clamariam, né? Que isso daí está em Lucas 19, 37 a 40. Que diz assim: quando ele já estava perto, está falando de Jesus, né? Da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus disse, né? Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Isso é muito interessante. Como é que as pedras poderiam clamar se são seres, no conceito humano, não vivos, né? Como é que elas poderiam clamar? Então, aquelas pedras, elas teriam que ser transformadas em um outro tipo de ser para que eles pudessem clamar. Mas aí a gente está falando exatamente sobre essa capacidade de plasmar a realidade, onde um ser que não tinha uma reação e que não interagia, passou a ter vida e passou a interagir. Seria esse o conceito dessas pedras clamando, né? Então é só mais um desses princípios de como as realidades podem ser plasmadas. Basicamente, para isso, preciso de uma célula matriz, né? Falando sobre as plasmagens de objetos, como é que faz para plasmar. Você pega uma célula matriz, programa ela de forma precisa, regulando as velocidades das energias, horário, anti-horário e neutra. Depois disso, vou agregando a essa matriz novas partículas até criar o objeto ou ser que eu quero. Então, basicamente, é dessa forma que você vai criando os objetos. Sendo que ao agregar uma nova partícula, a partícula matriz, as novas partículas absorverão automaticamente a programação da partícula matriz. Dessa forma, você consegue plasmar todas as partículas com as mesmas características, tornando o seu objeto ou ser completamente estável. Então, você programa uma partícula matriz e você agrega outras partículas desequilibradas junto da partícula matriz. A partícula matriz transmite a sua programação para essas outras partículas de tal forma que ela se torna uma cópia exata da partícula
principal. E aí, através de milhares dessas partículas, você vai formando o objeto ou o ser que você quer. Foi-me dito que o correto para plasmar seres vivos é plasmar primeiro a matéria sutil, para depois a matéria densa. Quando você faz isso ao criar um novo ser, automaticamente todas as conexões entre o corpo físico e virtual serão automaticamente criadas e equalizadas, fazendo com que o ser criado funcione perfeitamente. Aqui estamos falando de formas alternativas de criação de seres vivos, claro, não da forma convencional. Importante destacar que no universo inteiro já existe uma infraestrutura criada e preparada por Deus para a interação e evolução de todas as consciências, de todas as galáxias, de todas as realidades e de todos os universos. Portanto, em uma boa parte dos processos conscienciais existe uma parte que é automatizada, bastando a consciência evoluída ter o conhecimento, saber como funciona, ter a maturidade e a vibração adequada para interagir com essas realidades. Uma boa parte do processo será feito de forma automatizada, pois o universo foi desenhado para isso, para permitir a interação de desenvolvimento das consciências. Então, muita parte dessa plasmagem de objeto tem uma parte que é automatizada, né? Porque o universo inteiro foi projetado para trabalhar com as mentes, com as consciências humanas, e não só humanas, mas de outras raças, de outros planetas, e poder interagir com essas realidades, né? É possível fazer o inverso, criar um ser denso primeiro, e para isso você terá que mantê-lo congelado no tempo para que não haja nenhuma deterioração. Depois você cria a versão espiritual e depois você faz a conexão do corpo espiritual com o material, conectando filamento por filamento. Após isso, aí você descongela o corpo do congelamento temporal e ele irá funcionar. Seria uma outra alternativa para poder criar um ser vivo. Entretanto, não é muito recomendável essa outra parte aí, criar primeiramente o físico para depois criar o espiritual, né? Pelo que eu entendi, é complexo demais e trabalhoso demais. E se houver falhas, o ser vai morrer e você perderá o trabalho. Não sei se perderá tudo, mas o corpo com certeza. Essa experiência pareceu ser um tipo de bilocação, né? Essa experiência de projeção astral que eu tive, porque eu estava consciente das duas realidades, tanto da material quanto da espiritual de forma simultânea. Eu estava praticamente em dois lugares ao mesmo tempo. Considerações finais. Pelo que entendi, quando a energia positiva e negativa se equilibra em nossas vidas, entramos em um estado de neutralidade. Esse estado de neutralidade é o estado de cocriação, onde somos co-criadores com Deus e instrumento usado por Ele para moldar as realidades diversas. O que é o estado de neutralidade? É o estado de equilíbrio onde todas as energias, principalmente as três principais, neutra, negativa e positiva, se encontram em equilíbrio. E quando estamos nesse estado, estamos no estado da mente de Deus, acima do tempo, do espaço e muito além do bem e do mal. Quando entramos nessa sintonia, as energias negativas e positivas elas se anulam, passam a produzir energia pura e essa energia pura pode ser usada para moldar todas as realidades, efetuar plasmagem de seres e de objetos. Entenda que o estado de neutralidade não muda sua essência, quem você é. Você tem que ser uma pessoa essencialmente baseada no amor a Deus e ao próximo, ou não conseguirá equilibrar as energias. Então, você, sendo um ser positivo, você continuará sendo positivo, apenas entrará em um estado mental de neutralidade para poder ter acesso à frequência de co-criador, mas a sua essência de bondade não muda. E ela é essencial para conseguir atingir este estado de equilíbrio energético sustentável. Para você fazer um tipo de plasmagem como essa, você precisa sustentar o equilíbrio energético, né, para que você consiga desenvolver esse tipo de trabalho. Então, basicamente, foi essa aula que eu tive, né, basicamente a segunda aula da Escola Astral, e que foi me passado mais detalhes sobre plasmagem de objetos, e é aquilo que eu sempre costumo falar. O objetivo é despertar nas mentes e as consciências para essas realidades. Por quê? Porque conscientemente eu não tenho todas as informações, né? Eu tenho apenas um fragmento, né, das informações, e essas informações são bem complexas, de parte de plasmagem de objetos, e para você ter um domínio sobre elas, leva um bom tempo, né? Porque não é só o conhecimento, né? A sua expansão da sua consciência, né? A expansão dos seus campos energéticos,
né, dos fluxos de energia, né, para você poder ir aperfeiçoando o domínio da matéria. Então é algo que está sendo trabalhado sempre. Eu estou sempre participando no mundo espiritual dessas aulas e dessas práticas, a fim de me aperfeiçoar. E cada pessoa está em um nível espiritual diferente, tem aulas muitas vezes diferentes ou semelhantes a essas, e que à medida que a pessoa vai se despertando para essas realidades e buscando interagir com elas, ela vai amadurecendo e obtendo os seus próprios conhecimentos. Então esse é o foco principal. Cada pessoa busque essas experiências que elas já têm, que estão no inconsciente, que precisam ser despertas, para que haja a maturidade, o crescimento espiritual e a evolução, né? Todos nós estamos aqui para evoluir, para crescermos juntos, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Aqueles que quiserem contribuir com o crescimento do canal, tem um Pix, tem os infoprodutos. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu like, compartilhar o vídeo com outras pessoas, para que esse conhecimento chegue a outras mentes e a outros corações. E obrigado a todos até aqui. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz. Até a próxima. Tchau.